Irmãos, hoje nós vamos fazer... Obrigado. Hoje nós vamos fazer uma pequena alteração. Nós invertemos, então eu vou dar a aula hoje e depois o Caleb vai pregar o sermão desse domingo. E vou falar uma coisa para vocês engraçada. Eu não sei se o Caleb está nervoso porque ele vai pregar o sermão, mas eu estou nervoso por dar aula. Ai, meu Deus do céu. Não acaba nunca, viu, gente? Esse nervosismo. Então vamos lá. Abra seu catecismo na pergunta de número 25. Hoje nós vamos ver a pergunta de número 25. Pergunta de número 25, tá? Antes de ler a pergunta, só relembrar rapidamente o que nós estamos estudando agora e o que nós vimos nas semanas anteriores, né? Nas aulas anteriores, nós vimos que Cristo, nosso Senhor, ele executa os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, Cristo, ele executa 3 ofícios. Quais são eles? Profeta, sacerdote e rei. Por que o ofício de profeta é necessário? Por que nós precisamos de Cristo como profeta? Nós precisamos de Cristo como profeta porque nós somos ignorantes quanto a Deus. Nós não sabemos nada com respeito a Deus. Se Ele não nos revelar, se Ele não nos enviar um profeta que fale conosco da parte de Deus, nós não temos condições de chegar ao conhecimento sozinhos. Então, por causa da nossa ignorância, precisamos de um profeta. E a Bíblia revela que Cristo, ele é o grande profeta que foi prometido, né? Nós não temos nenhum conhecimento verdadeiro de Deus e a respeito da vida espiritual se Cristo não nos ensinar como um profeta. Em segundo lugar, nós temos também a questão do ofício de sacerdote. Por que precisamos de Cristo como um sacerdote, nosso sumo sacerdote? Precisamos, irmãos, porque, como nós já vimos nas aulas anteriores, a humanidade está caída em Adão e completamente separada e apartada de Deus. Por essa razão, nós precisamos de um mediador que faça expiação pelos nossos pecados e interceda por nós diante de Deus, porque estamos separados de Deus. Quem realiza isso? É um sacerdote, é a figura de um sacerdote, faz expiação pelos pecados e intercede a Deus. Então, Cristo, ele atua como nosso sacerdote. Hoje nós vamos ver, então, nós vimos aqui profeta e sacerdote. Hoje nós vamos entender o que é o ofício real de Cristo, ou seja, o seu ofício como rei, Cristo como rei. E esse ofício, essa atuação de Jesus como rei é necessária, assim como é profeta e sacerdote. Por quê? Quem arrisca dizer o porquê que nós precisamos dele como rei? Para nos resgatar e dar segurança. Resgatar e dar segurança. Boa. Ele tem que reinar na nossa vida. Governo. Tá. Mas a pergunta é, por que nós precisamos? Por que nós precisamos? 2 coisas que eu extraí de uma musiquinha infantil. Porque nós somos fracos e desamparados. Como nós somos fracos e desamparados, nós precisamos de um rei forte e sábio que nos guie, que nos proteja e que nos defenda dos nossos inimigos. Então vejam, ele fala da parte de Deus para nós, ele intercede, olha que interessante,
Ele fala de Deus para nós, ele fala de nós para Deus e ele nos protege dos nossos inimigos. Então, hoje nós vamos ver o ofício real de Cristo. Na pergunta de número 25 do Catecismo, que diz assim: como Cristo executa o ofício de rei? Como Cristo executa o ofício de rei? Resposta: Cristo executa o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, ao nos governar e defender, e em restringir e vencer todos os seus e os nossos inimigos. Então, a primeira questão que surge aqui para nós é a seguinte. A primeira coisa que nós precisamos responder: Cristo é rei? Cristo de fato reina? Todo rei possui um reino, certo? Existe um rei sem um reino? Não. Então, eu pergunto a vocês, onde está o reino de Cristo? Cadê? No céu. No céu? Aqui. Aqui? Em nós. Em nós? Vixe! Onde está o reino de Cristo? Para que ele seja considerado um rei, precisamos encontrar o seu reino, certo? Onde está o reino de Cristo? E aí você vai abrir então a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, nesse texto aqui nós vemos Jesus já ressuscitado, prestes a ascender, ou seja, prestes a subir aos céus no momento da sua ascensão, e Jesus faz uma declaração nesse momento. O que ele diz? Toda a autoridade me foi dada, ou seja, ele possui toda a autoridade que foi dada pelo Pai. Essa autoridade, ela não é somente sobre a igreja, mas ela é uma autoridade geral. Ela é uma autoridade no mundo todo. Veja, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele possui a autoridade de um rei. Isso ele possui. Agora veja em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Nós estamos procurando aqui as características de um rei. Ele tem então a autoridade de um rei. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 também. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então vejam, o Novo Testamento declara que ele tem a autoridade de um rei. E agora João declara e chama Jesus de o soberano. Essa é uma grande característica de um rei, soberania. O rei é um soberano. Então aqui a Bíblia diz que ele é o soberano dos reis. É por isso que nós chamamos ele de rei dos reis. Porque ele reina sobre todos os reis e ele é senhor sobre todos os senhores. Toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Então nós vemos que ele possui um título real. Jesus tem um título real.
Em Apocalipse 6:2, a Bíblia declara que ele tem uma coroa, como um rei. Um rei possui uma coroa. No Salmo 45:13 diz que ele tem uma espada no seu flanco, uma espada do lado com a qual ele destrói os inimigos. Em Hebreus 1:8 diz que ele tem um cetro. Assim como um rei, ele possui um cetro pelo qual ele governa. Em Apocalipse 5:5, a Bíblia diz que ele tem um brasão. Você está conseguindo imaginar aquelas figuras dos reis antigos, ou o rei da Inglaterra, por exemplo, com o seu brasão, a casa real, a coroa, os seus súditos, todos aqueles paramentos, o cetro, o trono. Então a Bíblia declara que Cristo possui todas essas coisas. Então nós podemos afirmar com segurança e clareza que Cristo é rei. Mas eu vou perguntar mais uma vez, onde estão os seus súditos? Onde é que está o seu reino? Como o seu reino se manifesta? E essa é uma questão muito importante da gente entender. Aonde está o reino de Deus? E existem várias respostas que as pessoas dão. Vamos ver o que a Bíblia diz em Miqueias capítulo 5, profeta Miqueias. Você abre em Jonas, Miqueias é o da frente. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz o seguinte: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar, ou seja, a promessa de um rei, aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bom, esse texto, ele parece sugerir, ele parece indicar que o reino de Cristo está em Israel. É isso que o texto parece dizer para nós. Esse texto parece relacionar o reino de Cristo com a nação, o país, o povo físico de Israel. E, de fato, alguns crentes associam o reino de Deus, o reino de Cristo, com a nação de Israel. E é por isso que há muitos cristãos que aguardam hoje o retorno de Jesus em que lugar? Em Israel. Esperam que ele desça no Monte das Oliveiras, não é verdade? Esperam que ao soar da trombeta, Jesus então voltará e estabelecerá o seu trono em Israel e governará. Há crentes que estão esperando a construção de um terceiro templo, aguardando que essa construção seja iniciada, que ela seja completada, porque eles acreditam piamente que Jesus vai estabelecer o seu trono lá e de Israel ele vai governar todas as nações do mundo. Quem já ouviu falar isso? Há muitos que pensam a respeito disso. Esse período de governo que Jesus reinaria em Israel é chamado de milênio. Então as pessoas aguardam pelo milênio. Aguardam pela vinda de Jesus, pelo milênio. Aí a igreja vai descer com ele, vai governar com ele e tudo mais. Essa corrente de pensamento, ela é chamada de dispensacionalismo. É uma palavra difícil, mas os conceitos do dispensacionalismo estão alastrados na teologia da igreja. Você pensa muitas coisas que vêm do dispensacionalismo e nem sabe, porque ele se tornou muito popular. E os teólogos dispensacionalistas, eles acreditam que o reino de Cristo vai se manifestar fisicamente
em Israel. Porém, irmãos, se nós avançarmos na leitura do profeta Miqueias, a gente vai ver que essa profecia ela não é literal no sentido de que Jesus vai governar em Israel. Israel, na Bíblia, muitas vezes a palavra é utilizada para se referir ao povo de Deus, e não especificamente a uma etnia, a um povo de um território específico. Então, Israel e Judá muitas vezes se refere aos filhos de Deus, ao povo de Deus, e não a uma nação. E vejam como que Miqueias 7,19 torna as coisas um pouco mais claras para nós. Capítulo 7, versículo 19. Diz o seguinte: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, ele voltará a ter compaixão de nós, o seu povo, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, esse versículo indica que o trono, o reino de Cristo, ele não é físico. O reino de Cristo não é num trono físico, palpável, que você enxerga, que você vê, que você entra e sai pelos seus portões. Esse texto indica que o reino de Cristo é espiritual e invisível. Porque o texto está dizendo o seguinte, que ele esmagará aos pés os nossos pecados, lançará as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Que rei que você conhece que consegue governar nesse nível? O presidente Lula edita um decreto falando que a gente tem que fazer uma determinada coisa. A gente pode até obedecer externamente, não é verdade? Você não vai lá pagar o imposto de renda externamente, mas no seu íntimo, você gostaria de estar pagando? Você gostaria de não estar pagando, não é verdade? Porque ele consegue te coagir externamente, mas o governo não consegue mudar o seu coração. E o texto de Miqueias 7,19 está dizendo que Cristo esmagará com seus pés as nossas iniquidades. Ou seja, o seu reino não é um reino visível. O reino de Cristo não tem nada com Israel. Não é na nação de Israel. Ele não vai voltar e se assentar num trono em Israel. Ele não vai governar o mundo a partir de Israel. Nós, reformados, não aguardamos, batistas e reformados, não aguardamos por um milênio. Cristo não vai fazer isso, não temos isso nas Escrituras. Por isso dizemos que o reino de Cristo é invisível. Não é Israel. Mas há outras pessoas que dizem que o reino de Cristo, então, é a igreja. Sempre fica essa dicotomia. Israel, igreja. Israel, igreja. Alguns acreditam que Deus tem dois povos. Israel e a igreja. Israel ele salva de um jeito, a igreja ele salva de outro. Como Israel não aceitou o seu rei, então ele se volta para os gentios e salva a igreja. Até Israel se converter. E aí depois ele volta os seus olhos para Israel. E há outros que dizem que o povo de Deus, o reino de Cristo é a igreja. Mas dizer que o reino de Cristo é a igreja visível também é problemático. Por quê? Porque na igreja nós temos crentes e incrédulos. Tem pessoas que o pecado não foi subjugado ainda no seu coração. Tem pessoas que ainda permanecem rebeldes à vontade do rei. E elas estão dentro da igreja visível. Então, o reino de Cristo, ele não é nem Israel e ele não é também a igreja visível. Onde está o reino de Cristo? O reino de Cristo, ele é invisível no sentido de que ele governa a partir dos nossos
corações. O reino de Cristo está dentro de cada um dos seus súditos. Se nós falarmos que o reino é Israel, nós vamos cair no erro do dispensacionalismo. Se nós falarmos que o reino é a igreja visível, nós vamos cair no erro do catolicismo romano. Porque para o catolicismo romano, o reino é a igreja visível. Por isso que eles têm um trono, um cetro, um papa, assentado num país chamado Roma, Vaticano, aliás, de onde eles querem governar o mundo todo, eles têm diplomatas, eles conversam com os governos, o Papa é enviado em missões de paz para negociar a paz com países, com presidentes, e eles querem submeter o mundo inteiro e todas as pessoas à sua forma de fazer as coisas e de pensar, porque eles acreditam que o reino de Cristo é a igreja visível. Mas Agostinho diz que a igreja visível ela é um corpo misto, um corpus per mixtum, ele fala. Ou seja, a igreja está composta tanto de crentes quanto incrédulos. A verdadeira igreja, o reino de Cristo, ele é invisível. E Cristo conhece as suas ovelhas e ele chama elas pelo nome. Você é um súdito de Cristo? Estar aqui nessa manhã não significa muita coisa. Ter o seu nome no hall de membros da igreja não é uma garantia. Ter uma carteirinha de membro da igreja não te garante nada. Ter um dialeto e os costumes específicos de uma denominação não garante nada a ninguém. Porque o reino de Cristo se manifesta nos nossos corações, ele é invisível. É claro que ele aparece na nossa vida, na prática, nas nossas atitudes, é óbvio, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Mas precisamos saber que o reino de Cristo é espiritual e invisível. Então, pergunta, Cristo tem um reino? Tem. Aonde está esse reino? Dentro do seu povo. No coração do seu povo. Mas ele vai se manifestar ainda. Agora vamos ver como o reino de Cristo se manifesta nas nossas vidas? Então vamos abrir no Salmo de número 110. E aí você vai olhar o catecismo, na pergunta 25, ele vai dizer o seguinte, ó, como Cristo executa o ofício de rei? Então nós já vimos que ele é um rei e ele possui um reino. Em primeiro lugar, Cristo executa o ofício de rei sujeitando-nos a si mesmo. Agora o Salmo 110, versículo 3, diz o seguinte, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Então, o catecismo mostra que, primeiro, Cristo manifesta o seu reino submetendo ou subjulgando o seu povo a ele mesmo. O catecismo vai dizer que os súditos de Cristo, então todo reino tem súditos, certo? Tem servos. Ele diz que os súditos de Cristo se submetem alegremente ao reino do Senhor. E o Salmo 110, 3 traz essa ideia. Todo o seu povo se apresentará voluntariamente. Ou seja, os súditos se apresentam, se entregam de boa vontade, se submetem à vontade do seu rei, porque todos confiam no reinado de Cristo e acatam as suas ordens. Então, olha que coisa interessante. Os reinos desse mundo, os reis desse mundo, como que eles submetem o povo? Pela força, não é verdade?
não é? Pela força, pela ameaça. Como que Vladimir Putin quer conquistar a Ucrânia? Invasão, chantagem, corta os recursos, quebra, leva o país à falência, até que em algum momento o próprio povo vai se voltar contra o governo atual e vai pedir uma rendição. Nós não aguentamos mais. Precisamos nos render. Deixa a Rússia nos dominar. Não é assim que Cristo governa. Não é assim que ele subjuga o seu povo. Não é assim que ele nos faz obedecer. Que coisa bonita. O Salmo diz que o povo se apresenta voluntariamente. Ele é um rei tão belo. Os seus ornamentos são tão maravilhosos. As suas promessas são tão grandiosas. O seu amor e o seu coração é tão gracioso que o seu povo se submete alegremente. Cristo não nos conquista pela violência. Ele não arranca o nosso coração e não nos obriga a fazer a sua vontade. Ele nos convida pela graça. Ele nos torna dispostos a obedecer de forma graciosa. Então, os súditos submetem a sua vida inteira ao reinado de Cristo, porque ele é rei. Em segundo lugar, o catecismo diz o seguinte: Cristo executa o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo ao nos governar e defender. Então, primeiro, esse reino se manifesta quando ele nos submete à sua própria vontade. Nos tornamos seus súditos, certo? Entenderam até aqui? Em segundo lugar, ele nos governa, nos dirige, nos guia. E aí você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Mateus 2. Mateus 2, 6. Olha que interessante. Vamos ler o versículo 1. Vamos ler a partir do 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos reconheciam Jesus como rei. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Que profeta que eles estão citando? Não. Miqueias. Eles estão citando o profeta Miqueias. Olha que interessante. O ofício real de Cristo se manifesta através do seu governo, do governo do seu povo. O governo de Cristo, porém, é diferente de tudo que você já viu. Todos os governos que você já presenciou, tudo que você já assistiu, seja na televisão ou que você já viveu ou presenciou como os governos desse mundo, o reino de Cristo é diferente. Por quê? Porque eu não sei se você percebe, mas aqui está sendo prometido um rei, só que as palavras que usa é guia, ele será o guia e ele apacentará. Nossa, irmãos, isso aqui é muito bonito. Por quê? O povo de Deus é frequentemente retratado como ovelhas, como um rebanho
de ovelhas. E as ovelhas, elas são caracterizadas pela sua doçura, pela sua ingenuidade. Elas são ingênuas, pela sua tolice, elas são tolas e pela sua fragilidade. Ovelhas não vivem sozinhas. Ovelhas não sobrevivem. Ovelhas precisam de um guia. Ovelhas precisam de um pastor. Quando vem um predador, o leão, o lobo, o que as ovelhas fazem? Elas se empelotam e ficam balindo. Ficam lá. Elas não têm o que fazer. O máximo que elas conseguem é dar um coice. O que é um coice para um leão? Elas nem têm a capacidade de correr. E se correr, pior, porque aí elas esparramam, aí que o leão faz a festa. As ovelhas são indefesas. E é por isso que o governo de Cristo é retratado não como um ditador, um déspota poderoso, fazendo ali a sua vontade de forma absoluta e tal. Não, ele é muito mais retratado como um pastor apacentando as suas ovelhas. Com carinho, com graça, com doçura, com amor, com paciência. Cristo lidera o seu povo. Cristo faz as suas leis e governa de forma gentil, de forma amorosa. Ele busca as ovelhas perdidas, ele vai atrás, ele cura as suas feridas, ele conduz as suas ovelhas por pastos verdejantes, ele leva as suas ovelhas até as fontes de águas, até os pastos mais maravilhosos, ele descansa com elas e, se necessário, Cristo atravessa com as suas ovelhas o vale da sombra da morte. O reino de Cristo é retratado no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Nada me faltará. Então, esse é o governo de Cristo, nos apacentando, nos guiando, cuidando de nós. Não é diferente dos governos desse mundo? É claro que Cristo também tem uma espada, nós vamos ver em seguida, mas não é para o seu povo. Não é pela coação que ele governa. Não é pela coerção, mas é de forma graciosa. Ele conhece o nome das suas ovelhas e ele chama elas pelo nome. E cada uma delas comparece. Porque é assim que Cristo governa. E por último, o catecismo vai dizer que ele nos defende e restringe e vence todos os seus e os nossos inimigos. 1 Coríntios 15, 25. Quinze, 25. Diz o seguinte: porque é necessário que ele reine. Olha aqui a palavra, reine. É necessário então que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, o versículo 25, especificamente, diz que ele está reinando até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Cristo toma os nossos inimigos como inimigos dele. Aqueles que se levantam contra nós, se levantam não contra o seu povo, mas se levantam contra o seu rei, porque o seu rei se levanta para defender o seu povo.
E quando eu falo isso, talvez você pense naquela pessoa que está te perseguindo. Talvez você pense naquela pessoa que te xinga, que te calunia, que fala o mal contra você, que te deseja o mal, que te persegue. Eu não estou falando disso. Paulo diz, o último inimigo a ser derrotado é a morte. O que Miqueias 7,19 falou que Cristo vai colocar debaixo dos seus pés? As nossas iniquidades, o pecado. O reino de Cristo, irmãos, é espiritual. Nós não devemos olhar para Ele como Rei e esperar bênçãos materiais, prosperidade, riqueza, vitórias. Ai, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eu não sei se Ele vai ver você na bênção, porque Cristo está derrotando os nossos inimigos, que são a carne, o mundo e o diabo. A carne, o pecado e o diabo, são esses os nossos inimigos. São esses os mais mortais, os mais violentos, e é estes que Cristo derrotará. Na sua vida, morte e ressurreição, Cristo não estava estabelecendo um reino nesse mundo, eu já disse. O reino dele não é material. Não é visível. Cristo começou essa batalha e ele já venceu a morte, a carne, o diabo. Porém, essa vitória vai se manifestar de forma mais completa no dia da sua volta, quando os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão para o julgamento. O diabo será finalmente destruído com o sopro da sua boca. E os salvos serão transportados para a Nova Jerusalém, onde o pecado não mais existirá. Cristo está reinando até subjugar todos os inimigos dele e os nossos. Irmãos, que alegria! Que alegria! Esses pecados que ainda nos humilham, nos envergonham, nos confundem, nos afetam, essas tentações, esse mundo que tenta nos atrair, essa feira das vaidades tola e inútil desse mundo que tenta encantar o nosso coração, nos levar para longe de Deus. O diabo com os seus enganos, as suas astúcias, os seus ardis tentando controlar nossa mente, conduzir o nosso coração, nos enganar com erros, com heresias, com enganos. Toda essa dor e esse sofrimento acabará, porque há uma promessa de que Ele reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Que rei forte é esse? Que rei poderoso é esse? Mas que rei gentil, que rei amoroso, que rei gracioso. Esse é o ofício de Cristo, então, como rei. Conclusão. O que nós aprendemos, então? Primeiro, se Cristo é rei, não existe nenhuma área das nossas vidas que ele não deva governar. Thomas Watson diz que muitos aceitariam Cristo como seu advogado, mas nem todos recebem ele como rei. Ele é rei. Ele reina. E se ele reina, as nossas vidas, as nossas decisões familiares, profissionais, financeiras, relacionamentos, tudo está debaixo do seu governo e de acordo com as suas ordens. Segundo, nós aprendemos que temos esperança e consolação. Sabe, se a visão católica romana estivesse correta, seria muito frustrante. Porque os próprios ministros desse reino caem, se perdem, mancham a glória do reino. Mas o reino é espiritual e invisível. Então, por mais que esse mundo seja instável, tenha governos injustos e poderosos que nos oprimem, nós podemos esperar em Cristo com confiança, porque Ele está governando dos céus na terra. Terceiro lugar, terceira conclusão. Irmãos, como súditos desse rei, nós temos que lutar contra o pecado. Pecar é um ato de rebeldia. E no reino de Cristo não existem rebeldes. Todos se entregam voluntariamente a Ele. O que significa que nós temos que batalhar contra o pecado, eliminar do nosso meio todo infiltrado, tudo aquilo que se levanta contra Cristo. E por último, nós temos esperança de um triunfo final.
Cristo voltará e subjugará de uma vez por todas os inimigos dele e os nossos. Amém?